rapaz, esse tal de futebol europeu talvez não tenha conhecido ainda o futebol sul-americano, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque os europeus estão de cabelo em pé, até mesmo o Guardiola, que não tem lá muito cabelo, deve estar de cabelo em pé, porque até o momento os sul-americanos não perderam, né, cara? Não perderam no Super Mundial, o que é uma surpresa, pelo menos para a nossa mídia clubista, que tirou não só os times brasileiros, mas os times sul-americanos como passeantes, né? Foram lá passear nos Estados Unidos para ver o Mickey e não foram para jogar bola. E, para surpresa, até o momento, vamos muito bem, obrigado. Até agora nenhum brasileiro perdeu. É verdade também que tivemos algumas questões, como o próprio Palmeiras poderia ter ganhado e tudo mais, você já sabe disso. Tivemos também um empate hoje icônico, né, do Fluminense, que jogou muito bem contra o Borussia Dortmund, aliás. Borussia Dortmund, hein? Chucrutes, quase tomou um atraso aí do Fluminense. Mas, enfim, são muitos assuntos e é claro que a gente quer trocar essa ideia com você. Você que vai chegando no chat aí, deixa também o seu comentário, não esquece o like e a inscrição nos dois canais, hein? Lembrando que essa é uma transmissão simultânea, tanto no Reflexão Viverde, quanto no Verdão MVVC. E aí, Zé, vamos falar de Palmeiras e esses europeus aí, deve estar de barba de molho, hein, Zé? Pois é, Tiagão, a gente analisando o futebol, como você falou, né, cara, é um bagulho muito louco, porque antes de começar o Super Mundial, todo mundo tava dizendo que a Europa ia sobrar nesse torneio, e não é o que está acontecendo. E a gente vê algumas desculpas, né, dos dirigentes do Borussia, a gente viu do Porto, que inclusive eu vou comentar sobre uma matéria relacionada a isso, e a gente percebe que eles estão começando a perder a noção diante de toda essa circunstância, pelo fato do produto deles não estar sendo vendido da forma como talvez eles queriam que fosse vendido. Isso faz com que desvalorize um pouco o mercado da Europa. E eles colocam muito em xeque o final dos campeonatos lá, e nós aqui estamos no meio de dos campeonatos, então fisicamente nós estamos voando, mas antes de começar o torneio, a gente não via nada disso, inclusive o que ganhou de 10-0 e os que ganharam, ninguém está reclamando, ninguém está falando nada, apenas os que empataram ou até mesmo perderam, que estão colocando a boca no trombone, falando que esse Super Mundial talvez seja o último, porque para eles não está sendo interessante viver esse Super Mundial. Inclusive uma matéria dizendo que o presidente do Porto afirma que os europeus não queriam estar no Mundial de Clubes brasileiro e argentinos estão frescos. Brasileiros e argentinos estão frescos. André Vilas Boas afirmou que os clubes europeus estavam perdendo tempo de descanso ao final da temporada. E eles acham que deveriam estar descansando ao invés de disputar esse torneio nesse exato momento. Na estreia da Copa dos Clubes, o Porto não foi muito bem, entre outros clubes da Europa que também não foram muito bem, e as desculpas começam a aparecer. Muito mais, para mim, pelo propriamente dito, o futebol não está sendo da forma como eles queriam, do que qualquer outra coisa, Thiago. Não sei se eu estou vendo demais ou realmente as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz e eles não estão conseguindo entender pelo fato de serem os clubes mais superestimados, ter muita grana, investimentos muito altos, que talvez para depois vender esses jogadores que eles investiram muito, vai desvalorizar, e é isso talvez a maior preocupação desses europeus, Thiagão. Aí o sapato da humildade faltou pra galera, né? A verdade é que a minha pergunta é: onde estavam esses chorões nas últimas décadas, né? Em que foram disputados os intercontinentais, mundiais, no final da nossa temporada e no meio da temporada deles, né? Quando eles estavam voando e quando nós já estávamos com câimbras. Então, esse papo furado aí me soa mais com desculpa de times que estão despreparados, né? Que acharam que ia ganhar meramente com seu poderio histórico ou talvez com seu poderio financeiro. Então, se você olha aí para o futebol apresentado pelos europeus até agora, com exceção do Bayern de Munique, que na verdade pegou ali uns solteiros e casados e enfiou 10-0, todos os europeus passaram apertado. Né? Quem não conseguiu fazer jogos elásticos teve dificuldades. Hoje, por exemplo, o Fluminense, cara, que partida do Fluminense. Aliás, eu vou confessar uma coisa aqui, eu torci para que o Fluminense vencesse o Borussia Dortmund justamente para quebrar esse nariz empinado dos europeus em relação aos sul-americanos. E, aliás, fica um recado para nós sul-americanos, né? Com esse espírito de vira-lata que nós temos muitas vezes, de achar que só porque vamos jogar contra os europeus, temos que ter a humildade, abaixar a cabeça e achar que já vamos perder
perder de pouco, né? Não é bem assim. É claro que há uma discrepância. Existem times que são fora da curva. Amanhã, por exemplo, na minha opinião, começa de fato a parte técnica do Super Mundial, que amanhã temos Manchester City em campo, né? Então já dá para você ter uma noção do que é o nível alto, né, da Europa em campo. Temos também o Real Madrid, que vai pegar o Al Hilal, na minha opinião. Eu acho que é uma das partidas da primeira fase que eu tô mais curioso para assistir. O Real Madrid e o Al Hilal, porque o Al Hilal também tem um investimento forte, né? Lembrando que é o ex-time do Neymar, enfim, aquela coisa toda. Então tem jogadores de tarimba lá, eu acredito que vai ser um embate interessante, mas, ao meu ver, os times europeus, cara, não estão tão distantes assim. O grande ponto é o seguinte, assim como no Campeonato Brasileiro, você inicia o Campeonato Brasileiro com 10 times com condições de brigar pelo Brasileirão, mas no final das contas só 4 ou 5 no máximo vão disputar pela sua organização, pelo seu plantel, pelo poder de torcida, enfim, pelo campo, aquela coisa toda. Acredito que no futebol europeu é muito parecido. Existem grandes times, existem grandes histórias, afinal, o esporte nasceu, né, no velho continente, nasceu na Inglaterra, então há uma força da Europa no futebol incontestável. Agora, dentre os europeus, há a primeira classe, e aí sim, acredito que seja ali uma meia dúzia no máximo. Os demais é visível que dá para alcançar. Hoje, por exemplo, o próprio Fluminense alcançou e ultrapassou, ao meu ver. Foi uma covardia não ter ganhado do Borussia Dortmund. Aliás, em relação, muita gente comparou com o jogo do Palmeiras e o Porto, cara. Eu diria até que o Fluminense ainda amassou muito mais o Borussia do que o Palmeiras amassou o Porto. Porque o Porto ainda reagiu, o Porto ainda teve ali um 50-50 com o Palmeiras, uma trocação franca se fosse um MMA. Agora, hoje, contra o Borussia Dortmund, o Fluminense jogou os caras nas cordas e bateu os 90 minutos. É porque, inacreditavelmente, a bola mais uma vez insistiu em não entrar em favor dos brasileiros. Mas falando de sul-americanos também, a gente vê que os times argentinos vão bem, né? O Boca foi muito bem, o River Plate que ganhou o seu jogo. Então, quer dizer, cara, será que o futebol europeu é essa coisa toda que as pessoas pintam? Para mim, acredito que existe uma meia dúzia de times que sim, esses são muito difíceis de alcançar, mas o restante, cara, é 11 contra 11 e não tem muito esse papo não. Esse negócio de calendário, essas desculpas a gente ouve, eu ouço, aliás, desde que eu sou moleque, né? Inclusive, a Copa Sandal que teve nos anos 2000, né? Quem lembra a Copa Sandal que os caras chamam insistentemente de Mundial? Nunca vi um final de Mundial entre Corinthians e Vasco, né? Enfim, mas tudo bem. Nenhum dos dois foi campeão da Libertadores para estar no Mundial, mas ok. A Copa Sandal de 2000, muitos disseram que os times europeus vieram para cá porque queriam ir para farra, curtição e tudo mais. É sempre assim. Quando eles perdem, quando eles tomam um atraso, eles não estão nem aí para o campeonato, ou o campeonato está sendo mal organizado, ou eles estão apenas se divertindo, ou estão cumprindo um contrato. Agora, quando eles ganham, o silêncio é absoluto, né, Zé? Então, Thiago, eu gostaria de saber se a narrativa desses que estão reclamando, né, agora que estão vendo que o resultado não foi favorável a eles, será que a narrativa seria a mesma se o clube deles tivesse ganhado? Eu não acredito. Eu acredito que eles estariam quietinhos, super tranquilos e vivendo o momento da vitória. Mas como uns perderam, outros empataram e até mesmo alguns desses não jogaram seu futebol vistoso, eles têm as certas desculpas, né? Que todos os que são... Ô, Thiago, eu vou colocar um vídeo aqui do... Espera aí, deixa eu... Gustavo Zupek, é onde ele fala exatamente o que nós estamos comentando aqui. Vou até tirar esse letreiro aqui, ó, para ficar um pouco maior, e eu vou soltar o vídeo do Zupek. Eu não acho que seja menosprezo, não. Eu acho que é desconhecimento. Sim. Eu acho que é a falta de hábito de acompanhar, por diferentes motivos. O motivo mais simples, porque aqui é pior, aqui não, aí no Brasil, hoje o futebol brasileiro não é melhor do que o futebol europeu, então eles têm menos interesse, até a questão do horário atrapalha, né, madrugada e tal. Então, assim, há um desconhecimento em relação ao que se pratica de futebol aí no Brasil. Eu ia falar aqui, aí no Brasil. E ainda assim, o que se tem de conhecimento é dos times que mais frequentemente estão na discussão. O Fluminense até esteve, né, porque ganhou a Libertadores, disputou o Mundial em 2023 contra o Manchester City, mas os times que hoje são mais conhecidos dos europeus são de fato Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo recentemente porque ganhou a última Libertadores. Por exemplo, os atletas do Porto, e aí eu acho que porque também há uma proximidade Brasil-Portugal, há a questão do Abel, e o Palmeiras tem sido figurinha carimbada, não só nas competições, mas inclusive nas vendas de jogadores, né? Então quando os clubes europeus começam a negociar demais com os times brasileiros, esses nomes ficam em evidência e o conhecimento é maior por parte do torcedor e do público em geral na Europa. Os jogadores do Porto conheciam os do Palmeiras. Os jogadores e o técnico do Borussia, a impressão que eu tenho é que eles tomaram conhecimento do Fluminense
Fluminense muito grande, eles sabiam muito do Fluminense, mas para o jogo, no preparo para o jogo. Sim. Agora, de maneira geral, eu não vejo como menosprezo, e sim como desconhecimento. Mas também acho que tem dois fatores aí. O nível do futebol brasileiro nos últimos anos, dos clubes do Brasil, o nível melhorou, porque tem mais dinheiro na mesa, tem mais bons, e clubes que se organizaram mais, tem mais bons jogadores todos os dias na telinha da ESPN do Disney Plus, e Porto e Borussia Dortmund não são da primeira prateleira atualmente do futebol europeu. Quando você junta essas duas coisas, tem jogos melhores, e aí eu acho que eles, não sei se eles se assustaram, mas acho que eles estão impressionados com o que o Palmeiras fez, com o que o Fluminense fez. Eu não acho que seja menosprezo, não. É isso, Thiagão. Quer comentar sobre? Ele resumiu bem, né? Há um desconhecimento, há um desinteresse. O produto futebol, a verdade é assim, a gente não tem como fugir sobre a questão da organização. A gente vende muito mal o nosso produto, né? A gente vende muito mal o nosso produto. Então é complicado porque o europeu, obviamente, ele vai dar preferência para o seu produto, porque tem mais chamariz, né? O produto futebol aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas o futebol sul-americano ainda é bastante, vamos dizer assim, machucado por situações como problemas com arbitragem, problemas com calendário, problemas aí de logística, problemas com campos que são pastos em muitas competições, até em competições internacionais como Libertadores, você tem coisas absurdas como problemas com altitude e tudo mais. Então tudo isso vai desvalorizando de uma certa forma a imagem do produto futebol sul-americano. E acaba que os caras têm mais conhecimento. Só que assim, o grande ponto, o Zupac, ele é muito feliz no que ele disse, só que ao mesmo tempo tem arrogância, né? Ele foi polido aí nas palavras, mas tem um pouquinho da arrogância do europeu, de achar que aqui, como você mesmo disse, só tem pessoas ignorantes e tal, e não tem nada de interessante para fornecer para eles. Acabei de colocar o like aí, se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Não, tranquilo. Gente, só agradecer vocês que estiveram com a gente aqui na live, obrigado por prestigiar, deixe o like se você ainda não deixou, o seu comentário também, você que assistir gravado, né, pegar depois essa resenha, muito obrigado aí pela confiança, e lembrando a galera que está nos comentários aqui, não levem para o coração os nossos comentários, aqui é para falar de futebol, aqui é para resenhar, é claro que em um momento ou outro a gente entra na brincadeira, mas não faça nenhum bonequinho voodoo com a minha cara ou com a cara do Zé, porque a gente pensa diferente de você, tá? A gente fala aqui de futebol de uma forma bem despojada. Eu não sou jornalista, o Zé também não, mas a gente é opinólogo, né? A gente entende um pouquinho de futebol e dá as nossas opiniões. Mas você é sempre muito bem-vindo para trazer também a sua visão, seja no áudio, seja no comentário, mas não deixa de prestigiar os canais aí, agradecer vocês e pedir também aquela moral para você se inscrever no Reflexão Alviverde e também deixar uma moral aqui no Verdão MVVC. Obrigado pelo papo aí, Zé, obrigado, galera, pelo espaço, e vamos deixar para secar mais um pouquinho amanhã, né, os outros times do Super Mundial.